Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje vou falar sobre um fato real que já vem acontecendo no mundo desde o Jardim do Éden. Está acontecendo hoje e vai continuar acontecendo por muito tempo ainda até o fim dos tempos, que é a ação de Satanás neste mundo. Qual o objetivo de ele agir nesse mundo? É para atrapalhar, é para destruir a vida de muitos. Ele é o adversário de todos os homens que estão vivos hoje no século XXI. Essa é a realidade. E por ele ser o adversário, ele está sempre lutando contra todas as pessoas que estão vivas hoje. De várias formas. Para tentar fazer com que elas nunca possam crer em Cristo Jesus. Esse é o objetivo dele. Então, se você ler no livro de Apocalipse de João, você vai ver que ele se pôs em pé sobre a areia do mar para poder pelejar contra aqueles que têm os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Mas não é apenas contra esses que ele tenta lutar. Ele também faz isso com os incrédulos também, para que esses incrédulos nunca possam crer em Cristo Jesus de nenhuma forma. Então, ele age dessas duas formas. É assim que ele está agindo. Ele não age sozinho. Ele tem os seus anjos ao seu controle. E eles agem também dessa forma. Então, é necessário entender isso hoje, porque infelizmente muitas pessoas na humanidade estão adorando o diabo. Ou seja, estão adorando o próprio inimigo deles. Estão adorando aquele que cegou o entendimento deles, que quer deixar eles incrédulos, sem crer em Cristo Jesus. E essas pessoas estão cegas a ponto de não enxergarem isso, a ponto de dedicarem as suas vidas a cultuar Satanás, a fazer sacrifícios, a vender suas próprias almas para ele. Então, ele é o grande adversário. Como está escrito lá no livro de Apocalipse, ele é a antiga serpente, o grande dragão, ele é o sedutor de todas as nações. Ele é o pai da mentira, como o próprio Senhor Jesus disse. Por que ele é tudo isso? Porque ele nunca se firmou na verdade. Ele foi expulso do céu para sempre porque quis tentar usurpar o trono de Deus. Então, ele foi enviado à terra, lançado para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. E isso é uma realidade também, pouco tempo lhe resta. E nesse pouco tempo que lhe resta, ele quer fazer de tudo para atrapalhar os seres humanos, como você e eu. Esse é o objetivo dele. Então, ele sempre age dessa forma, tentando atrapalhar tanto a vida daqueles que creem em Cristo, como a vida daqueles que ainda estão incrédulos. E é isso que eu vou falar a respeito disso aqui hoje, para que isso possa ser esclarecido, para que as pessoas possam estar apercebidas disso, para que as pessoas possam notar essa realidade, que eles têm que acordar para isso. Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje estão dormindo para isso, não acordaram para essa realidade ainda. Por isso, não conseguem enxergar as ciladas, as armadilhas, as coisas que Satanás faz para tentar destruir os seres humanos, que são a excelência da criação de Deus. Então, a humanidade hoje tem que entender isso. Quando a humanidade entender isso, ela vai ver que o inimigo delas é o diabo. Isso é real. Muitos já sabem disso, mas a maioria ainda não. Então, o que eu vou falar aqui hoje, eu espero que sirva para
despertar as pessoas para isso, para essa realidade, que elas têm que ver que elas são as vítimas preferidas do diabo, de Satanás. E ele faz tudo para poder destruir as pessoas. Então eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso. E o primeiro texto está aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E está escrito assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então, Paulo queria ir a Tessalônica, ver os irmãos, falar alguma coisa, dar algumas instruções, queria ver eles pessoalmente. Mas Satanás esbarrou o caminho, Satanás impediu que Paulo fosse lá com outras pessoas. Isso é algo mal. O Satanás intentou fazer algo mal para impedir que Paulo chegasse aos Tessalonicenses. Esse é o procedimento dele. É assim que ele age, sempre tentando impedir que algo bom seja feito, principalmente na igreja. Ele tenta barrar isso, ele tenta impedir de alguma forma, ele faz alguma coisa para tentar impedir que isso aconteça. Esse é o objetivo dele, e ele está concretizando isso há muito tempo já. Então, é necessário entender isso, que Satanás sempre vai procurar barrar o caminho daquele que quer fazer alguma coisa boa, alguma coisa que traga bom resultado, alguma coisa certa. Ele sempre vai tentar impedir isso aí. Disso você pode ter certeza. Então, o segundo texto está aqui no Evangelho segundo Mateus. Deixa eu ler aqui o texto. Evangelho segundo Mateus. Está escrito assim: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então o Senhor Jesus está falando aqui algo bom, porque ele está falando aqui que ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, o que produziria no mundo bons resultados para muitas pessoas. Mas Satanás aqui tentou impedir que isso acontecesse. Porque Pedro falou: de modo nenhum isso te acontecerá. Era isso que ele estava falando. Ou seja, ele estava tentando impedir que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus acontecesse. Mas Jesus sabia dessa intenção de Satanás. Por isso ele disse: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Alguém que é para o Senhor Jesus pedra de tropeço é alguém bom? Não, é alguém mau. Ora, se Satanás era para o Senhor Jesus pedra de tropeço, imagine para você e para mim o que ele é. É hora de pensar nisso. Porque não cogitas das coisas de Deus. O diabo não cogita das coisas de Deus, em tempo algum. Ele cogita
das coisas dos homens. É isso que ele cogita. Então ele não quer cogitar nas coisas de Deus em tempo algum, mas sim nas dos homens. Esse é o objetivo deles. Esse é o objetivo dele. E ele está cumprindo esse objetivo hoje. E isso quer dizer que a humanidade só terá maus resultados por causa disso. Veja se não é isso que está acontecendo hoje, nesse século XXI. A realidade nos mostra isso claramente. Então, isso é aquilo que Satanás sempre está fazendo. Ele sempre tenta impedir que algo bom aconteça na humanidade. Ele sempre faz isso. Então, o terceiro texto que eu vou ler aqui agora está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu achar aqui o texto. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Achei. Está escrito assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Qual o objetivo de Satanás se transformar em anjo de luz? É para se mostrar alguém bonzinho, alguém legal, alguém iluminado, quando na realidade ele não é isso. E se na realidade ele não é isso, ele tem que se transformar em anjo de luz, para, diante dos olhos das pessoas, as pessoas possam ver como alguém iluminado, alguém bom, como um anjo mesmo. Só que ele só vem a aparência dele, como anjo de luz, mas a essência dele continua como a essência do pai da mentira. Então ele se disfarça dessa forma para enganar as pessoas. Esse é o objetivo dele: enganar, atrapalhar, fazer as pessoas morrerem, fazer as pessoas caírem na idolatria. Esse é o objetivo dele. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, os ministros dele, ele transforma eles em ministros de justiça. Os ministros de Satanás são seres ou pessoas boas? Não. Eles agem de acordo com Satanás também. Mas quando eles se transformam em ministros de justiça, eles têm uma aparência, visivelmente falando, de alguém justo, de alguém que está fazendo justiça. Mas na realidade, essa é a tática para enganar, para seduzir as pessoas, para que as pessoas não vejam a real intenção desses ministros que são transformados em ministros de justiça. Eles são transformados em ministros de justiça para enganar as pessoas, para iludir. É isso que está acontecendo no mundo hoje. E a humanidade tem que se aperceber disso, tem que notar, tem que perceber, tem que cair nessa real. Não para ficar junto com eles, não para dar crédito a eles, mas para fugir deles, escapar desses ministros de justiça e de Satanás que se transforma em anjo de luz também. Então toda a humanidade tem que fazer isso para o seu próprio bem, tem que fugir deles sempre e nunca dar ocasião a nenhum deles, em tempo algum, mesmo que eles estejam transformados em anjos de luz ou ministros de justiça. O disfarce deles é esse. E muitos, infelizmente, estão enganados por eles, por eles estarem disfarçados dessa forma. Essa é a realidade. Então, o último texto que eu vou ler aqui está também aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Só voltar aqui algumas páginas. Aqui está. Está escrito assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual
é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século aqui, com D minúsculo, está se referindo ao diabo, a Satanás. Ele é que cega o entendimento dos incrédulos. Será que isso é bom? A maioria das pessoas hoje no mundo estão incrédulas. E essas pessoas incrédulas têm um entendimento cegado, para que elas não consigam entender, para que elas não consigam ver a luz do Evangelho da glória de Cristo. Isso é bom? Não, é ruim, é algo mau, é algo perverso. E a maioria dos incrédulos hoje está nessa condição de cegos de entendimento. Assim elas não conseguem enxergar a luz do Evangelho da glória de Cristo. E dessa forma elas não conseguem ser salvas. Essa é a realidade. Então, Satanás age assim contra as pessoas. O objetivo deles é esse. O objetivo dele é esse, não há outro. Então, eu falei aqui a respeito disso. Então, isso é a realidade. As Escrituras nos mostram como Satanás age neste mundo. E as principais vítimas dele é você e eu, sempre. Ele sempre tenta nos atrapalhar, sempre tenta fazer alguma coisa para nos destruir. Ele arma ciladas para nós cairmos nela. Ele nos oferece coisas. Ele nos tenta. Ele coloca a tentação em nossa frente para podermos cair nelas. Mas agora que você já leu, ou melhor, agora que você já ouviu o que eu li aqui a respeito de Satanás e como ele age, eu espero que agora você desperte para essa realidade, para você se acautelar, se prevenir, se resguardar dele, dos ataques dele, para você nunca ser confundido em tempo algum, mesmo que ele se disfarce em anjo de luz, mesmo que ele use seus ministros como ministros de justiça. Você não pode ser enganado por isso. Você não pode dar ocasião ao diabo dessa forma. Não dê lugar ao diabo em tempo algum. É isso que está escrito. Então, se nós não devemos dar lugar ao diabo, nós não devemos dar lugar a ele em tempo algum. Então é hora da humanidade entender isso de uma vez por todas, porque o diabo não é amigo de ninguém, ele é inimigo, ele é nosso adversário. Para sempre será assim. Ele nunca vai mudar. Então, quem tem que mudar a atitude é você e eu. E todos nós devemos sim combater toda a ação do diabo que vier contra nós. Porque todos os dias isso está acontecendo no mundo. E muitas pessoas são vítimas disso, desses ataques de Satanás. Mas é preciso entender essa questão de uma vez por todas, para que ninguém mais seja enganado, para que ninguém mais seja atrapalhado, perturbado pela ação de Satanás. Porque ele age de forma muito eficaz para atrapalhar a vida da humanidade inteira. Mas a humanidade tem que acordar, tem que se despertar, tem que sair e tem que fugir dessa ação de Satanás. Porque só dessa forma a humanidade conseguirá ver a luz do Evangelho da glória de Cristo. E assim conseguirá crer em Cristo Jesus e viverá em Cristo Jesus para sempre. Esse tem que ser o objetivo da humanidade. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para muitas pessoas. Porque se essa mensagem de alguma forma falar com alguém, com certeza essa pessoa vai se despertar e vai começar a querer viver em Cristo Jesus. Só dessa forma a humanidade inteira será salva. E é isso que Satanás não quer deixar acontecer. Por isso ele sempre vai trabalhar para que isso nunca aconteça. Mas eu espero que você que ouviu essa mensagem possa entender isso hoje. E quando esse entendimento acontecer em você, com certeza você irá querer
viver em Cristo Jesus para sempre. Então, essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.